A paz do Senhor, irmãos. Aproveitem tomar os vossos lugares, por gentileza. Glória a Jesus. Queridos, é uma alegria estar aqui nessa noite, uma vez mais, cooperando com os irmãos, com meu amigo pastor Saulo Amorim. Pastor Saulo Amorim é um irmão que eu tenho longa data. Trabalhamos juntos na liderança dos jovens lá no Parque Valença 1, em Campinas, e foi um tempo de muito crescimento e aprendizado. E até hoje, irmãos, eu aprendo com o pastor Saulo, eu ligo para ele e peço para ele me ensinar muitas coisas. Pastor Saulo é o meu professor. Também, irmã Márcia Amorim. Irmã Márcia é uma bênção de Deus, e eu dou graças a Deus pela vida dessa linda família que eu tenho no meu coração. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu João, o capítulo é o de número 8. Eu quero trazer uma reflexão da parte de Deus para o seu coração. Glória a Jesus. João 8, diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentando, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em ato de adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, e começou pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não condeno, vá e não peques mais. Amém. Glória a Jesus por esta palavra maravilhosa. O evangelista João, que escreve este evangelho, é aquele João que foi chamado por Jesus quando estava arrumando as redes com o seu pai e seu irmão, e ele é convidado por Jesus para seguir a Jesus Cristo. E de pronto ele segue a Jesus. Este evangelista, ele se torna um dos discípulos mais queridos do Mestre. Ele se torna um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo. Haja vista que nós vamos encontrar em alguns momentos que Jesus Cristo sai para algumas peculiaridades, alguns milagres, alguns momentos. Por exemplo, na casa da filha de Jairo, apenas Pedro, Tiago e João. Lá no monte, na transfiguração, Pedro, Tiago e João. Em alguns momentos especiais, estava ali este evangelista. E João, o apóstolo João, ele escreve essa carta para mostrar à igreja que Jesus Cristo não era apenas um homem histórico, que Jesus Cristo não era apenas um ser que
iluminado, alguém que estava vivendo nessa terra com um propósito apenas como um profeta, como algumas crenças acreditam, ou como alguns que estavam naquela época que diziam, por exemplo, os próprios gnósticos que pregavam que Jesus Cristo, ele era um homem que tinha um corpo de, vamos dizer assim, de fachada, de aparência. Ele, por ser Deus, não poderia ter um corpo matéria como o nosso, porque a matéria era má para o gnosticismo. Então João vem escrever o seu evangelho para mostrar que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, ele é o Deus que encarnou e esteve presente entre nós. Então João, ele começa o seu evangelho, irmãos, dizendo que Jesus Cristo é o verbo. Ele já começa o seu evangelho escrevendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele começa o seu evangelho já descrevendo Jesus Cristo não era apenas aquele que estava ali presente com eles, mas Jesus Cristo estava desde o início de todas as coisas. Jesus Cristo é o Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Todas as coisas que existem porque o poder dele manifestou e as coisas vieram à existência através do poder da palavra dele. João estava dizendo que este Jesus Cristo, ele era o Deus, e João vai começar a escrever para nós alguns dos milagres de Jesus, para demonstrar para toda aquela igreja que estava se iniciando, bem como aquelas crenças que estavam tentando destruir, disseminar no meio da igreja. João vem mostrar que ali Jesus Cristo não era aquilo que os homens estavam ensinando, mas Jesus Cristo sim, de fato era Deus. E se Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo sendo Deus, ele tem alguns atributos. E esses atributos que Jesus Cristo tem, são alguns indivisíveis e outros divisíveis. Por exemplo, um atributo que Jesus Cristo comunicou a todos nós é o amor. Ele é amor por excelência, Deus é amor, e eu e você temos o amor de Cristo em nossos corações. É por isso que você nem conhece a pessoa direito, mas você já ama, porque o amor de Cristo está em você. Mas existem alguns atributos que não foram comunicados a nós. 3 deles, pelo menos, você conhece. Ele é todo poderoso, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus. E Jesus Cristo, como tendo todos esses atributos, sendo Deus, ele sabe exatamente o que eu e você enfrentamos. Sendo Deus, Jesus Cristo conhece exatamente a minha e a sua estrutura. Jesus conhece exatamente quanto tempo você passa por determinada situação, há quanto tempo você está prostrado, clamando, buscando a Ele. E eu quero falar com você a respeito de um encontro que muda a sua história. Se teve um encontro que mudou a nossa história, foi o encontro na cruz do Calvário. A cruz de Cristo veio para mudar a minha e a sua história. Porque antes da cruz nós estávamos sentenciados à morte. Pós a ressurreição de Cristo Jesus, eu e você temos vida e vida em abundância com Ele no céu de glória. E esse Jesus Cristo que morreu por nós na cruz, que ressuscitou, Ele muda a minha e a sua história em todos os momentos. E a vida dessa mulher passa a ser diferente. Veja, em João capítulo 5, no mesmo evangelista, narrando, quando Jesus Cristo chega próximo ao tanque de Betesda, a Bíblia diz que ali havia muitos enfermos, mancos, coxos, cegos, ressecados, que estavam esperando o movimento das águas. Mas havia um homem específico ali naquele lugar. A Bíblia diz que aquele homem estava ali há 38 anos e não tinha ninguém que o ajudava. Às vezes nós estamos em determinada situação já há muito tempo e nós não temos ninguém que nos ajude.
Nós não temos ninguém, nós até pedimos oração, nós até pedimos socorro para algumas pessoas, mas a nossa situação continua do mesmo jeito. Mas quando Jesus Cristo chega, irmãos, Ele chega para mudar a história da sua vida. Porque Jesus Cristo chega sabendo como é que você está. Jesus Cristo não precisa que você conte toda a sua história, apesar de que é bom que você dobre o seu joelho e conte para Ele a sua necessidade, mas Ele já chega sabendo a sua história. Quando você vê o evangelista João escrevendo no capítulo 5, lá no versículo 6, a Bíblia diz assim: e Jesus, sabendo que ele estava naquela situação, Jesus sabia a situação daquele homem, Jesus conhece a sua situação, Ele conhece a situação da sua casa, da sua família, Ele sabe exatamente como você está, como você veio tomar a ceia hoje, mas Ele diz: eu estou aqui, eu quero mudar a sua história, eu marquei um encontro com você aqui nessa noite. Quando Jesus marca o encontro conosco, igreja, Ele marca para mudar a nossa história. E hoje Ele quer mudar a sua história. Aleluia. Aquele homem estava ali, Jesus Cristo pergunta: o que quer que eu faça por você? Não tem ninguém por mim. Não é isso que eu perguntei. Você quer ser curado ou não? Jesus Cristo está querendo mudar a sua vida. Responde objetivamente para o Senhor: eu preciso, Senhor, de alguma coisa. Ele quer mudar a sua história. Aquele homem não precisou ser lançado no tanque. Jesus Cristo deu uma palavra e aquele homem ficou curado pelo poder da palavra de Jesus. O Deus que curou ontem, diz o escritor aos Hebreus que Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. Ele está aqui nessa noite, Ele quer mudar a sua história também. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo quer mudar a sua história hoje aqui também. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, irmãos, Ele passa a noite em oração. Jesus Cristo passa a noite no Monte das Oliveiras. Um dos hábitos de Jesus era orar. Se você olhar o ministério de Jesus, Ele está sempre orando, levando seus discípulos a orar. E a Bíblia diz que Ele passa a noite toda em oração e na madrugada, na primeira hora da manhã, Ele vai para o templo, Ele vai trabalhar. Jesus não fica ocioso em momento algum, Ele sai do monte e vai para o templo. E quando Jesus se assenta no templo, multidões, aonde Ele chega, multidões o acompanham. Jesus começa a ensinar aquela multidão dentro do templo. A Bíblia diz que Ele se assenta e a multidão se assenta com Ele e Ele está ensinando. Tem uma multidão ali sedenta, querendo ser preenchido de algo que somente Jesus Cristo pode preencher. Às vezes nós buscamos em tantos lugares, mas Jesus Cristo certa vez disse para uma mulher samaritana: se tu beberes da água que eu der, nunca mais terás sede. Aquilo que Deus te dá, aquilo que Jesus Cristo te dá, muda completamente a sua vida, que nunca mais você precisa disso, porque Ele preenche de tal modo que você fica satisfeito e completo. Aleluia, aleluia. Jesus e uma multidão assentada, sedenta, querendo receber a palavra, querendo ser preenchido pelo poder da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que chega um outro grupo com uma mulher. Agora nós temos o grupo dos sedentos assentados e nós temos Jesus assentado. Um grupo de escribas e fariseus que chegam todos, desculpa a expressão, topetudos, peito em pé, estufado, acusando a mulher. Coloca a mulher diante de todas as pessoas para humilhá-la. E diz a Jesus: mestre, esta mulher fora pega num terrível ato de adultério. E ainda quer ensinar Jesus. Eles ainda querem ensinar a Jesus. A lei diz, como se Jesus não soubesse. A lei diz, Moisés escreveu, mestre. Chama Jesus de mestre, mas quer ensinar o mestre. Quantas das vezes nós queremos falar: Jesus, faz isso por mim, mas você vai lá e quer ajeitar para Jesus.
Ao mesmo tempo que você chama Jesus de Senhor, de Deus, fala: Senhor, faz alguma coisa pelo meu cônjuge, faz alguma coisa pelo meu filho. Mas você quer ir lá e pôr a sua mão. Ao mesmo tempo que você chama Jesus de mestre, você quer ensinar ele como fazer. Coloca nas mãos do Senhor e deixa que ele cuida, que ele faz do jeito dele, ele sabe como faz. Não faça como os escribas, como os fariseus, que simplesmente intitulavam Jesus, mas por hipocrisia, da boca para fora. Se é para chamar o Senhor de Senhor, se é para chamar o Senhor de mestre, se é para chamar o Senhor de Deus, então que Ele seja o Senhor da sua vida, que Ele seja o Deus da sua vida, e que você confie nele integralmente, porque Ele tem poder para fazer. Aleluia! Mas naquele caso, aqueles homens estavam buscando ocasião contra Jesus. O que eles queriam era a morte de Jesus Cristo. Essa é a verdade. Mas ele estava lidando com o Senhor dos Senhores, aquele que conhece todas as coisas. Minha mãe usa uma expressão assim. Ela falava assim: menino, enquanto você vem com a farinha, eu já estou com o bolo. É mais ou menos isso que Jesus olhou para eles e falou: quando vocês vêm com a farinha, eu já estou com o bolo pronto. Queridos, aqueles homens expõem a mulher de modo a humilhar. E começam a acusar a mulher. Essa mulher deve morrer. Ele estava dentro do templo. A Bíblia diz que ele escrevia na terra. Jesus está escrevendo. O quê? Eu não sei. E Jesus Cristo simplesmente ignora. Mas eles insistem. Eles simplesmente querem que a vida daquela mulher acabe naquele momento. Às vezes nós passamos por momentos tão difíceis, que parece que as circunstâncias, os problemas, as situações, as lutas que enfrentamos, sejam elas provações ou privações, parece que quer que nossa vida encerre naquele momento, que acabe para nós naquele instante. Mas Jesus Cristo estando no lugar, igreja, o encontro com Jesus pode vir rodeado de problemas, de acusações, pode vir rodeado de todo tipo de calúnias, de situações de humilhações, pode vir rodeado de todas as pedradas possíveis, mas quando Jesus Cristo está, igreja, quando Jesus Cristo está no meio, Ele muda completamente, nada alcança a sua vida. A Bíblia diz que Ele tem poder, irmãos, para apagar a força dos dardos inflamados que vêm sobre a nossa vida, porque Ele é o nosso escudo e broquel. O escudo e broquel está aqui nessa noite para defender você de todas as acusações do inimigo, para defender você de todos os dardos que o inimigo tem tentado apontar contra a sua história. E se por acaso o inimigo tem tentado acusar você nessa noite, se por acaso o inimigo tem tentado apontar o dedo para você, Paulo escreveu dizendo: quem é quem tentará acusação contra os meus escolhidos? Quero ver quem que é. Se foi o próprio Jesus quem morreu na cruz, que deu a vida dele em substituição a nós, e que está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você hoje aqui. Enquanto você está aqui, talvez de cabisbaixo, triste, talvez nem querendo participar da ceia, Jesus está à destra do Pai falando: Pai, perdoa, tem misericórdia, porque eu morri por ele. Ah lá, papai, tem a marca do meu sangue, tem a marca do meu sangue, ele tem mudado a sua história. Aqueles homens queriam a morte daquela mulher. Por que eles insistiam? Jesus Cristo, então, sentado, responde: qual de vocês não tem pecado? Qual de vocês não tem erro? Não cometeu nenhuma falha? Se estás aqui sem erro, então que atire a primeira pedra. Diante daquela resposta, aqueles homens ficaram sem atitudes, porque a palavra de Jesus confrontou-os.
E o Evangelho é justamente isso, o Evangelho nos confronta. O Evangelho mostra as nossas mazelas. O Evangelho verdadeiro, a boa notícia de Jesus Cristo, mostra que nós somos pecadores. E aqueles homens que vieram expor aquela mulher, sai daquele lugar expostos. Sai daquele lugar Jesus não tinha a pretensão de envergonhá-los. Mas é o que Pedro escreveu na sua primeira carta, que a pedra que os edificadores rejeitaram, serviu para eles como pedra de tropeço. Eles rejeitam, e aquela pedra, a pedra angular, que Pedro também fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, esta pedra serve para eles como pedra de tropeço. Uma vez que eles não aceitam, essa serve como próprio julgamento para a vida deles. Agora eles têm que pôr a cabeça escondida e sair, porque eles não têm reação. Mas isso não vem ao caso para nós hoje aqui. Eu quero falar do encontro de Jesus com aquela mulher. E do encontro que Jesus marcou com você nessa noite aqui. Jesus Cristo olha para aquela mulher, depois de verificar que todos tinham saído. A multidão que veio para receber, para comer, para aprender, para saciar pela palavra, continua sentado. Os acusadores saem. Os acusadores saem. Jesus pergunta: cadê os que te acusavam? Alguém te condenou? Ninguém. Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Jesus Cristo, Ele tem poder, irmãos, não apenas de curar enfermidades, mas Jesus Cristo continua perdoando o pecado nos dias de hoje. A Bíblia diz que a oração da fé, ela além de curar os enfermos, perdoa o pecado. A Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos, a oração de um justo. Quando um justo ora, move céus. Os céus movem em nosso favor e a nossa vida é restaurada. E nós precisamos acreditar no poder que a palavra de Deus tem sobre as nossas vidas. E hoje Jesus Cristo veio marcar um encontro com você, para falar que o poder dele ainda vai encontrar com você e quer mudar a sua história, assim como ele mudou a minha história. Aleluia, 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 aleluia. Do mesmo jeito que Jesus me muda, ele muda você. Ele tem poder para mudar a sua história e tirar todas as acusações sobre a sua vida. Ele quer fazer com que você erga a sua cabeça de novo, possa dar glórias a Deus, sem ter medo de sofrer acusação, porque foi Ele quem morreu na cruz do Calvário por você. Foi Ele quem deu a vida dele por você na cruz do Calvário. Não foi homem. Não foi ninguém, não foram as estruturas, mas foi Jesus que morreu na cruz e disse: eu dei a minha vida por você e eu quero mudar a sua história. O inimigo não tem poder para colocar você numa situação de cabeça no chão. O inimigo não tem poder para fazer você parar. Deus tem poder para fazer você continuar. Se por acaso você estava nessa situação, hoje Deus quer levantar a sua cabeça, hoje Deus quer levantar você pelas mãos e dizer: meu filho, siga em frente, tão somente não peques mais, porque eu estou com você, a sua vida mudou. Esse sacrifício tem que valer a pena, esse sacrifício tem que valer a pena para nós. Porque valeu a pena, mas você precisa crer que valeu a pena. Se você acreditar que valeu a pena, Jesus Cristo está hoje aqui mudando a sua história. Se você acreditar que o sangue de Jesus foi vertido na cruz para mudar a sua vida, para tirar a sentença sobre você, para te dar vida, para te dar liberdade, para esse sorriso bonito que você carrega no seu rosto. Se você acreditar nisso, então Jesus Cristo está mudando a sua vida hoje. Jesus está mudando a história da sua casa, a história da sua família. Jesus Cristo está mudando toda, completamente. Não há nada que te impeça de seguir em frente adorando o nome dEle.
Jesus chama você para erguer a cabeça de novo. Jesus Cristo chama você para pegar as suas vestes, pegar a sua cama, colocar sobre os seus ombros e sair, e começar a gritar, a triunfar e dizer: Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou a minha história. Alguém vai dizer: o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Grandes coisas fez o Senhor por eles. Sabe o que Ele fez? Me perdoou, Ele me aceitou, Ele mudou a minha vida, e por isso que eu estou alegre. Ele mudou o meu cativeiro, me tirou das prisões, e hoje eu estou aqui com as mãos levantadas, não rendido para o mundo, mas rendido para o Senhor meu Deus, que me livrou das algemas do pecado, me livrou das algemas desse mundo. Agora eu posso erguer as minhas mãos e dizer: muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo quer mudar a sua história também. Ele quer que você possa participar da mesa hoje, glorificando o nome do Senhor com alegria. Aceite Jesus Cristo na sua vida hoje aqui. Aceite a mudança que Ele propõe para você aqui. Às vezes Jesus Cristo vem nos encontrar e nós não queremos a mudança. Mas Jesus Cristo, Ele quer mudar a sua vida, assim como Ele quer mudar a minha diariamente, a sua diariamente. Ele quer todos os dias nos aperfeiçoar. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Alabassura decanta, alabassura decanta, alabassura decanta. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Eu ia pregar 1 Pedro capítulo 2. Tinha até comentado com o pastor Saulo. Mas na hora que eu dobrei o joelho, Jesus me mandou pregar essa mensagem para você. Eu tenho certeza que você precisava ouvir isso aqui. E Jesus Cristo quer mudar a sua vida hoje. Oh, Rabassura decanta labás. Jesus Cristo quer mudar a sua vida hoje. Aleluia! Ele não quer que o seu coração continue moído, caído, triste, angustiado. Ele quer que você erga a cabeça. Ninguém mais pode acusar você. Ninguém mais tem o poder de dizer que você não pode, que você não é capaz. Porque foi Cristo Jesus que disse: você pode, porque eu posso todas as coisas. Ninguém pode dizer que não vai dar. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para dizer: já deu tudo certo. Ninguém pode dizer para você: o céu não é para você. Jesus disse: já está preparado o lugar para você. Oh, Rabassurandecai. Ribassurandecai, Rabassurandecai. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo muda, irmãos. Se você acreditar, se você ter fé, se você tiver fé, Jesus Cristo está mudando a sua vida agora. Pastor Saulo, posso orar? Eu tenho 5 minutos. Igreja, por gentileza, coloque-se de pé. Nós não temos muito espaço, não vou pedir para você vir aqui à frente. Só vou fazer um apelo, porque eu não sei, não conheço a igreja. Não sei se alguém adentrou aqui que ainda não conhece Jesus como seu Salvador. Se você não conhece Jesus, Jesus quer mudar a sua história hoje. Mas o segundo é para você que está aí nesse lugar, não precisa vir aqui à frente. Vim aqui na frente só quem quer aceitar a Jesus como seu Salvador.
para nós não tumultuarmos aqui à frente. Jesus está mudando a sua vida hoje aqui. Ele mandou eu pregar essa mensagem para você hoje aqui. E eu vou orar. E eu tenho certeza que Deus vai trazer uma paz sem igual ao seu coração. Ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Eu não dou a paz como o mundo propõe, viagens, spas ou qualquer outra coisa aí. A paz de Cristo Jesus invade a nossa alma. E nós ficamos serenos e tranquilos, confiantes nele. Jesus está hoje aqui, mudando a sua história. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu falei o que o Senhor mandou eu falar. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, aqui está a sua igreja, ó Pai. Venha Jesus Cristo confortar esses corações. Venha Jesus Cristo mudar a história, ó Deus Todo-Poderoso, dos teus filhos que aqui adentraram, ó Deus. Seja, ó Deus querido, qual for a situação, seja qual for o problema, a dor, a angústia, aquilo que confrontava, aquilo que afrontava, aquilo que doía na alma dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, traga a paz que somente o Senhor tem para dar. Que o seu filho tenha a confiança, Senhor meu Deus, neste momento, de poder participar desta mesa com confiança, entrando com ousadia na tua presença, porque o Senhor deu a vida por nós e nos resgatou, nos fez, ó Deus, novos em ti, nos estabeleceu como sacerdotes para oferecer sacrifícios vivos a ti, Senhor Jesus. Reaviva a tua igreja, ó Deus. Este teu filho, esta tua filha, Senhor, que estava triste, abatida, seja animada pelo poder do teu nome. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.